Fala galera, tudo bem? Aqui é o Du Mineiro e hoje eu tô com meu amigo Ivan Battesini, que é um dos criadores da ProGame e atual sócio da Warp Zone. Juntos nós vamos relembrar a história aqui, as memórias da época das locadoras e tudo mais. Não é isso, Ivan? É isso aí, vamos bater um papo. Vamos bater um papo legal aqui para vocês conhecerem o Ivan Battesini. Quando e onde, e como nasceu a locadora ProGame? Bom, a ProGames, na verdade a ProGames, antes da ProGames, a gente tinha um clube de jogos de MSX, que eu frequentei durante uns 4 anos, e lá eu conheci uma comunidade de pessoas que gostavam de game e tal, e o dono dessa loja, ele resolveu que ele não ia mais mexer com MSX. Ele ia morar no interior e queria porco. Queria porco. Sair de MSX E ir embora. pra criar porco, legal. E aí eu falei, não, negativo. Falei, meu, vamos partir para videogame e tal. Aí a gente fez um acordo, eu tinha um escritório com um amigo meu, o André, de informática. A gente vendeu todas as coisas que tinha lá de computador e tal, e compramos tudo em videogame e montamos a primeira locadora. Pequenininha, tinha 40 joguinhos lá. E aí abrimos e já no primeiro dia foi um tremendo sucesso. Puta, que legal. Nessa época você tinha alguma concorrência, assim? Já se falava em locadora nesse formato ou não? Não, já existiam locadoras menores, não rede. Um amigo meu que já tinha, que também era do clube de MSX, o Mário Câmara, ele tinha a Dimensão Games. E assim que nós montamos a primeira, ele já montou a segunda, nós montamos a segunda. Durante um bom tempo, nós e a Dimensão éramos assim, aqueles concorrentes bem ferrenhos. Um abria uma loja, o outro abria duas. Aí o outro abria uma, o outro abria... Então a gente sempre tinha assim, 15, 14, 17, 16, Nossa. Mas assim, rede não tinha nenhuma. E tinha algumas locadoras de vídeo que estavam começando a colocar os jogos de videogame também. Né? E de onde veio a ideia, Ivan, de montar a marca ProGames, né? Como que nasceu essa ideia? Bom, já desde o primeiro momento a gente já começou a trazer revista importada. A gente já lia, né? Trazia coisas de fora. E tinha a Game Pro, que era a revista americana. Aí a gente pegou e conversando falou, pô, por que não Pro Games? Já que é Game Pro. Inverteu. E a gente fez a inversão e criamos o Pro Games, né? E ela lá fora já era bem conceituada. Essa Lá revista, fora né? ela já tinha acho que mais de 2 anos, inclusive. Porque lá fora o mercado de game, no mundo não era globalizado como hoje. Então, um jogo de videogame para chegar no Brasil demorava. E aí... Dependia de pessoas como o Ivan para trazer pra gente o jogo, né? Depois foi. Ô Ivan, e é verdade que o Bart Simpson, cara, quase foi um mascote seu? Verdade. É porque, como a gente está falando, o mundo não era globalizado. Então não tinha internet e tal. E numa dessas revistas tinha uma propaganda de um moleque andando de skate, cabelo arrepiado, segurando uma placa lá, acho que era propaganda de chiclete, eu não lembro bem. Aí nós tiramos aquela plaquinha da mão deles, pusemos lá Pro Games e os primeiros panfletos que a gente soltou tal eram com ele. A gente nem sabia quem era. Não sabia. Aí todo mundo curtiu o boneco. Aí a gente falou, pô, vamos registrar esse negócio? Quando a gente foi registrar, fazia uma semana que uma empresa de direitos, de marcas e patentes, tinha registrado ele aqui no Brasil. Aqui no Brasil? Nossa, mas faltou pouco então. Quase. Quase lá, bateu na travessão. E o ninja carismático, aquele ninja que todo mundo vê dando soco lá, que lembra da ProGames, né? Como é que surgiu? Então, daí a gente precisava substituir o mascote, né? O mascote. Aí, pô, tem que tirar o Simpson e tal. E tinha um jogo japonês que eu nunca joguei, mas que chamava Ninja Lira Brothers, que eram 2 irmãos. Então tinha o vermelho e o azul. Aí a gente pegou o vermelhinho, que ele tinha cara mais de bravo, assim, e a gente pegou a imagem dele e começou a utilizar. E registramos ela no Brasil, porque no passado era bem diferente de hoje. O alcance de um registro de marca, ninguém vinha no Brasil para ver seu boneco no Japão. E até porque ele não era um personagem famoso no mundo dos games, né? Entendi. Você se lembra qual foi o jogo mais aclamado nessa época sua da locadora, cara? O que mais te pediam? É que em cada época era alguma coisa, assim, né? Eu acho que a maior febre, aquele jogo que tinha gente que dormia na porta da loja, que não dava pra... A gente punha 10, alugava os 10, a gente punha 20, alugava os 20. Não tinha limite. Pra mim foi Street Fighter 2. Esse jogo... O Street eu acho que marcou a geração de todo mundo. É. Não tem um que consiga
lembrar do Super Nintendo ou de qualquer outra coisa nessa fase aí que não lembra de Street Fighter. A gente vai falar de revista daqui a pouco. Sim. Street foi capa de dezenas e dezenas de revistas que a gente fazia. Mas, claro, Mortal Kombat. Eu lembro quando o Battletoads, quando saiu, que foi uma febre, já contei essa história. Sim. A gente tinha um cartucho, era o único no Brasil, deu briga por causa disso. Existiram jogos que foram bem... Mas acho que Street Fighter acho que foi o maior de todos. Foi o maior. E aproveitando aqui para fazer um merchan pro Ivan, né? Para aproveitar. Hoje, né, ele tem o maior livro aí de essencial de Street Fighter, que conta toda a história, a saga do Street, né? Vou deixar o link para vocês aqui também junto no vídeo, para adquirir o livro, que é muito legal, muito bom. São 360 páginas de pura emoção, não é isso? Na verdade, o Mega Drive Definitivo é um desafio, né? Porque quem vê, é um projeto para se fazer em mais de um ano. E ele foi feito em 45 dias. Mas quando eu escolhi a palavra definitivo para montar o título, né? Mega Drive Definitivo, na verdade a gente tinha conversado antes, era para ser Atari Definitivo, porque a gente ia falar sobre Atari, mas aí a gente conseguiu o contato com a Tectoy, estava na hype do lançamento do novo Mega Drive e tal. Mas a gente sabia que a gente ia pôr a palavra definitivo e a gente ia tomar pedrada de monte, né? Todo mundo ia falar, não é definitivo porque falta tal jogo, falta tal versão do console. Mas ele se tornou, pelo menos até hoje, três anos depois, ele continua sendo definitivo. Sendo definitivo, então. Quem quiser adquirir, vou deixar o link para vocês. Mas a gente está falando também do livro do Street Fighter. Ele também você acha que está... O essencial do Street? Do Street. Sim. O pessoal que entende muito de Street Fighter, da própria comunidade, a comunidade streetfighter.com.br ajudou a gente a produzir o livro. Dizem que é o livro mais completo no mundo, que fala sobre toda a franquia, não sobre um jogo específico, mas sobre a franquia como um todo, né? Legal, gente. É caprichado em cada detalhe, de capa, né? A luva especial que tem. Sou suspeito para falar, mas eu falo para vocês, que é cabeça. É muito lindo mesmo e é interessante se adquirir. Aproveita aí. Existe uma história, Ivan, durante esse período todo que você ficou aí na Pro Games, aquela história que te marcou mesmo, que aconteceu, alguma coisa engraçada ou marcante mesmo, assim, que você consiga lembrar de bate-ponto para contar? Eu sempre conto histórias diferentes, assim, né? Mas tem uma que ela é mais comercial, profissional, mas que eu acho que eu nunca falei, não me lembro pelo menos. A gente teve um período que o pessoal da Playtronic procurou a gente para comprar a Pro Games no Brasil. Nossa, que legal. Eles pensavam em usar a Pro Games para ser a distribuidora da Nintendo, da Playtronic, no Brasil. Foram alguns meses de conversa com um representante da empresa e a gente já tinha, acho que, umas 70, 80 lojas na época, e eles procuraram a gente e tal. Não lembro mais por que não evoluiu, mas foi um tempo que eu pensei, caramba, chegamos lá, né? Os grandes estão procurando porque o negócio ficou sério. Porque de verdade era uma forma boa de fazer distribuição, né? E eles tinham uma vantagem, que foi um plano que eu criei para eles, que era o seguinte: nós vendíamos as franquias. Eles poderiam não vender a marca, eles podiam dar a marca Pro Games para quem tivesse na sua cidade uma boa estrutura para ser um distribuidor deles. Então eles poderiam ter, sei lá, a Pro Games podia ter tido mais de 500 lojas como distribuidores, né? Não precisando pagar marca, franquia, essas coisas, né? Legal, todo mundo também que hoje que está no mundo retrô aí sabe da história, da importância da Playtronic no Brasil, né? Sim. É uma época muito boa de se lembrar, né? Sim. Muito legal. Beleza, e a franquia Pro Games, Ivan? Como que nasceu essa ideia, né? Porque você montou a sua primeira loja lá, Pro Games, deu certo, e aí de repente, como que... Pois é, as coisas quando são predestinadas para dar certo, elas acontecem contra a sua vontade, elas acontecem. A gente tinha montado a primeira loja no Alto da Lapa, aí esse meu sócio que ia criar porco aí, tinha uma casa, um sobrado no Tatuapé, que era do sogro dele, e aí era na esquina da Serra de Japi com Cantagalo, lá no Tatuapé. E aí começou a dar muito certo aqui, em um mês ele falou, pô, eu vou montar uma loja lá. Aí a gente montou uma segunda loja, que não era franquia, era da gente. Certo. Só que aí eu tinha um primo em Guarulhos, o Leandro, que queria fazer, era um molecão tal, o pai dele queria pôr ele para fazer alguma coisa. Foi a primeira franquia, mas a gente não sabia nem o que era uma franquia de verdade. Franquia pra gente monta lá, põe a marca da gente, paga a royalty aqui. E foi a primeira, foi uma loja na Paulo Facine, lá em Guarulhos, que era uma loja espetacular, tinha 280 metros de área, assim.
E foi uma loja gigante. Essa loja chegou a ter mais de 1000 cartuchos. Nossa, Era muito grande. muito legal. E depois a gente foi entender melhor a franquia, fizemos cursos. Estava surgindo, na época não existia nem a ABF, que é a Associação Brasileira de Franchise. Na época tinha gente da ABF que vinha passar os dias na Pro Games lá para entender como a gente fazia, para normatizar a franquia no Brasil, né? Então a Pro Games teve uma importância. Como franquia de pequeno e médio porte, acho que fomos a primeira no Brasil. Já existiam as grandes internacionais, né? Os Correios já franqueavam, mas assim, uma empresa pequena franqueando, acho que nós somos um primeiro case. E a revista Pro Games, cara, como que ela surgiu, né? Como que veio essa ideia, tudo, como que surgiu a revista? Como foi a Então, sua participação nela? Nós fomos procurados por uma editora que nem existia ainda, que ela estava sendo montada. E eles queriam que a primeira revista fosse uma revista de videogame. E aí nós enxergamos isso como uma oportunidade, porque nós gastávamos e gastávamos muito dinheiro em publicidade nas revistas concorrentes lá, que era Ação Games, Super Game, acho que na época, Videogame. E aí a gente pensou, bom, ter um veículo próprio, uma revista da gente, já é uma baita propaganda. Aí a gente vai receber para fazer a revista. Pra fazer a revista? Vai economizar dinheiro. Na hora, né? Fechou. Fechou. E aí a gente fechou com eles um acordo, começamos a fazer umas revistinhas e tal. Primeiro a gente fez umas edições especiais, pôster e tal. O negócio bombava, vendia tudo. Daí a gente fez a primeira edição da Pro Games, né? Mas a gente era pequeno, tinha pouco recurso. As outras revistas tinham a Editora Abril por trás, a Editora Azul. Já estavam consolidadas, né? Sigla Editora. E aí a gente não tinha qualidade de papel, não tinha computador, né? Na época nem tinha computador mesmo, para fazer diagramação. Então nós tínhamos uma vantagem que a nossa revista era feita por jogador de videogame. Quem jogava, escrevia. Então era feita por quem entendia de videogame, não era produto comprado fora e nem um cara que era expert em videogame ia lá fazer as suas matérias, né? Os caras jogavam, gostavam e já E escreviam entendiam do jogo, né? E são caras que estão até hoje no mercado, que são pessoas com representatividade no mercado de videogame. Então, isso foi uma coisa muito legal. A gente era uma revista reconhecida por saber do que estava falando. Entendi, legal. Então, esse era o mote da questão, porque mesmo no meio de tantas revistas, talvez mais bonita, como você comentou, com o papel melhor, mas a ideia, a matéria em conteúdo, si não né? perdia parada, né? O conteúdo era tão bom quanto. Sim. Muito legal. E quando e por que a revista Pro Games virou Gamers? Né? Como que foi essa... Devido àquela pergunta que você me fez lá na frente, de onde surgiu a marca Pro Games, né? Bom, então a gente fazia através da Editora Scala e distribuía através da Dinap, que era a maior distribuidora do Brasil. Aí um dia a Editora Abril, que era dona da Dinap, chamou a gente para uma reunião, dizendo que a gente não podia mais soltar a revista como marca Pro Games, porque eles tinham comprado o nome Game Pro e eles iam lançar a revista Game Pro no Brasil. E que como o Game Pro era a inversão de Pro Games, eles falaram, não, vocês não podem mais lançar. Aí, uma reunião chata lá, um monte de advogado, eu peguei a pastinha lá do registro da marca deles, olhei o nosso, aí acabou a reunião. Falei, ó, o nosso registro de marca é o anterior de vocês. Tá aqui. Acabou o assunto. Acabou. Entendi. Aí, beleza, só que eles deram um golpe na Editora Scala, um golpe no sentido de um golpe mortal, vamos dizer assim, não um golpe financeiro. Fatality. Mais ou menos isso. Eles chegaram para a Scala e falaram, tudo bem, a marca Pro Games você pode usar, só não vai distribuir mais através da gente. E na época existia outra distribuidora que era a Fernando Quinalha. Certo. Daí ele falou... da Dinap, é isso? Era concorrente da Dinap. Tá. Aí a Scala falou, bom, beleza, a gente vai distribuir a Pro Games lá pela... Eles falaram, não, tem uma cláusula no contrato que todos os produtos de vocês têm que ser distribuídos com a gente. Se vocês levarem um produto para lá, vocês têm que levar tudo. A abrangência, a qualidade de trabalho da Dinap era muito superior à Quinalha. Entendi. Daí a gente ficou num beco sem saída, aí da noite pro dia viraram pra gente e falaram, tem que mudar o nome. E coube a mim, que eu que dirigi a revista, meu, você precisa criar um nome novo. Eu falei, meu... Nossa. Já tá acostumado, já tá, né, com aquilo na cabeça. Precisa entender que o mundo era diferente, não tinha essa globalização, termos... Não tinha tanta informação esses assim, nomes que você acha aí. E eu tava andando, eu lembro até a cena, assim, eu tava andando num corredor e falei, gamers. Pô, nós que jogamos somos gamers. Daí Legal. surgiu assim, pá, gamers. Aí levei pra eles e falei, ó, tenho uma ideia, gamers.
fechou na hora. Aí criamos uma logomarca nova. E aí fizemos lá gamers e tal. Ela saiu primeiro num formato ainda feinho. Aí depois chegaram à conclusão que tinha que dar uma melhorada mesmo na qualidade de material. Aí saiu a Gamers Nova Fase, né? Que é uma capa com Donkey Kong e tal, uma capa com verniz já, um negócio mais elaborado. Aí ela seguiu como Gamers. Nossa, que legal. Nossa, e a gente vai escutando aqui, eu tô meio bobo, né? Porque a gente viveu essa época toda. Então, vai falando aqui das capas, tudo, vou lembrando como era isso. E é interessante porque isso eu vi na Ação Games, né? Eles tinham um formato que era bem maior, depois Eles fizeram o formatão, então. São as experiências, né? Mas é isso, não tem nada a ver com o formato de gráfica, não tem nada, Não, então, não é nada assim. estratégia de marketing. Uma revista, porque a banca de jornal é organizada por setor. Então você faz uma revista grandona de game, maior ela destaca dos outros. só que daí na prática se comprovou ineficiente, porque para ler era ruim, para guardar era ruim, até para transportar, a transportadora levar e trazer, era ruim. Voltaram para o formato original. Entendi. E depois mudou tudo e assim foi, né? Mas, nossa, E outras muito coisas, nostálgico né? essas A Ação Games teve que juntar com Game Power para virar uma revista só, porque a ideia era ter uma revista de Sega, outra de Nintendo. A estratégia não deu certo. São tudo estratégias, né? Sim. A Gamers teve uma família de produtos, né? Teve Gamers Book, Gamers Golpes, Gamers Collection, Gamers Dicas, Truques e Macetes, Pro Dicas, né? Que tinha lá. Então a gente teve um monte de subprodutos da família Gamers também. É legal que cavou, né, repercussão, tudo nesse mercado que até hoje a gente lembra. Não tem nem como fazer. E na época, Ivan, como que era feita essas revistas, cara? Porque a gente se pergunta hoje. Hoje tem Photoshop, tem o Eric, né? Tem todo mundo aqui que desenha, que faz. Tem design. É muito fácil, né, hoje produzir isso, né? Mais fácil. E como que era isso antes, cara? Conta um pouquinho assim, resumido pra gente. O pior de tudo do que tem hoje que não tinha naquela época era internet. Você não conseguia imagem. Era um negócio muito difícil. Vai, o mundo tá meio cheio de mimimi, não é que não tinha internet. Não tinha internet como a gente conhece hoje. Não era popularizado, né? Não tinha acesso a todo mundo. Né? Você acessava lá um BBL da vida, você acessava uma BBS da vida, você acessava um blog que tinha lá, não era blog, na época era fórum. Você conseguia uma imagem ou outra. E a gente trazia revista de fora e escaneava. Mas com aqueles scanners maravilhosos, né? Que a resolução... Tudo resolução baixa. E mesmo as imagens da internet também era tudo resolução Tudo baixa, ruim. né? Não era ruim. E nós, na Gamers, nós não tínhamos uma redação com computador. Então, tinha computador, mas era porcaria. Então, para fazer edição de imagem, Meu Deus. você mandava aumentar uma imagem e ficava 5 horas lá esperando renderizar, entendeu? E para fazer os jogos, a gente tinha que alugar televisão de 29 polegadas, videocassete de 4 cabeças, Nossa. para você ficar com o moleque jogando. Não era nem autolimpante, hein? mas, Era 4 cabeças. Pois mano. é. Aí tinha o moleque jogando, ia gravando em VHS e o fotógrafo tirando foto Dava os cliques do momento que ele falava, vai bater agora, hein? Bate. Bateu? Passou. Volta. Perdeu. Acontecia muito. Virava madrugada, mas era uma delícia. Nossa, você imagina, gente, você pegar uma câmera fotográfica, imagina isso, ó. As telas de detonados era assim, não é isso? Uma câmera fotográfica com filme, não Com era filme, digital. exatamente. Você não bate e vê na hora se ficou bom. Você manda revelar e descobre que não ficou bom. Você imagina, o cara vai fazer um detonado, e o que acontece? O cara tá lá assistindo, o cara tá jogando, vai sair agora, é o chefão, puta, né, perdeu o momento. Ou não, ou ele tirou, mas ele não sabe se a foto ficou boa. Não, aí queimou o filme. Só na hora que revelou, queimou o filme, tem que fazer tudo de novo. A revista tem que entregar semana que vem. E a revista era mensal, né? Era quando dava. A Gamers era quando dava. A Gamers, o dia que der, a gente manda pra banca. A ideia era mandar todo mês, mas às vezes ficava 4 meses sem ir pra banca. Nossa, essa informação... Porque acontecia essas coisas. Você Tinha- tira foto tinha do os jogo, entraves. não queimou o filme. Não tem que fazer, você tem que jogar tudo de novo, fazer diagramação. Era Pestap, não tinha PC. Depois que começou a melhorar, né? Mas no começo era... E a gente fazia várias revistas. Então, a equipe tempo não era nada. tão grande. Meu, deu pau nessa revista, tá fazendo a outra, termina a outra, a hora que terminar, faz essa de novo. Você comentou que fazia anúncio em outras revistas, né? Sim. E como era isso, cara? Como era você ter uma revista e tá fazendo anúncio em outras? Como é que era? Então, a gente dissociava, né? A Pro Games Lojas, rede de lojas, era uma coisa E e a revista era outra. Mas, meu, o mundo era muito legal, assim.
Eu tinha amizade em todas as redações de revista. Isso é E muitas vezes as redações me ligavam pedindo jogo. muito legal. Cara, a gente vai falar agora do Super Monaco GP2. Tem aí? Tem. É você como franquia, né? Sim, Usava... pegava de uma a franquia. loja, não só comigo. Sim. Mas eu, particularmente, conhecia o pessoal das redações. Eles me ligavam, não tinha problema nenhum. E a gente cedia. Claro, vou falar de Battletoads esse mês, não vou dar pra Ação Games, né? É isso que eu ia falar agora. Bom, você tinha uma prévia do assunto, né? Você já aproveitava o gancho para dar uma mudada no assunto. A gente meio que no modo. dirigia as outras também, né? Não tudo, né? Sim. Mas aquele jogo que era lançado, Toy Jam vai sair esse mês. Eu já tinha. Legal. Ó, não tenho ainda pra vocês, eu tenho um que tá jogando. Aí no mês Aguenta que vem, aí que e eles na falavam no próxima outro. você lança, não. Isso foi um fator que ajudou muito a gente. Muito. Porque Tava sempre à frente, né? a gente sempre tinha uma vantagenzinha no lançamento. E olha pra você ver, como que você viu, cara, que foi a hora certa, assim, você, olha, isso já passou, ou, né, a fase das franquias passaram, ou da locadora. Quando que você identificou isso, cara? No final de 97, a gente começou a ter muito... Bom, já antes, mas se intensificou. O final do ano de 97 teve muito assalto nas lojas, muito. Eram os CDs, né? Os caras chegavam armados lá, levavam uma sacolinha de CD, levava $80 mil. Era dinheiro pra encrenca. E aí eu pensava muito, pô, Deus me livre, uma criança morre dentro de uma loja minha. Os prejuízos franqueados, que a gente sabia a história de vida. Tinha juntado cada trocado para montar uma loja, no dia seguinte não tinha mais loja, porque roubaram tudo. Pirataria. A gente tinha lojas grandes, com estacionamento. Os caras vinham e montavam barraquinha de CD pirata na porta. E não tinha o que fazer. É isso A que eu- polícia não faz nada, a gente não podia fazer nada. Nada. É isso que eu ia perguntar, porque a pirataria, na verdade, ela ajudou bastante a parte popularizar, de games ela aqui, popularizou. Né? A popularizar, mas também, em contrapartida, essa parte física, vamos falar assim, judiou bastante, né? Então. Realmente popularizou. As pessoas tinham mais acesso e tudo mais. Só que era uma atividade legal e quem trabalhava formalmente, pagando imposto, com tudo, matou o mercado. Aí eu enxerguei isso. E aí tinha outras questões pessoais. Aí no final de 91, acho que setembro, outubro de 98, eu acabei saindo. Como saindo. Eu imagino quanto pode ser difícil você criar toda uma ideia, uma marca, um conceito, né? Uma estrutura. Bom, não precisa falar nada. A gente está aqui hoje em 2020, ele é lembrado até hoje, todo mundo sabe da história, todo mundo já viveu tudo isso, não tem nem o que falar. Eu não imagino quão duro foi isso, né? Mas necessário. Não de forma alguma querendo me comparar, mas é que a gente estava conversando com um amigo meu que não tem nada a ver com videogame esses dias, e eu estava lendo um livro do Steve Jobs, né? E a gente falou dos absurdos, né? O cara monta uma empresa e ele é demitido da empresa dele, né? E eu nunca consegui entender isso, mas eu me demiti, mas é estranho, né? Você sai e aquilo que você criou continua lá, né? É uma coisa estranha, Porque, às bizarra vezes, de se pensar. às vezes você não está na frente, na gerência do negócio, mas você ainda faz parte do conselho, você ainda ajuda a ter a visão de negócio da empresa. Sim. Mas sair totalmente, e eu saí e me desliguei mesmo. Assim, Não tem mais contato. tanto que quando eu voltei em 2016, eu não tinha nenhuma informação do mercado de videogame. Eu tinha assim, eu continuo jogando, mas os meus jogos e tal, eu não tinha mais visão de mercado nenhum. Não sabia quem tinha de revista viva, se existia loja de videogame. Desligou Noções. mesmo? Desliguei. E hoje, a Pro Games ainda existe como marca, assim, como, né? A marca como sim, registrada? a gente tem a marca ainda, mas... É sua? Sim, Legal. mas a gente não tem mais loja. Existe uma loja da Pro Games até hoje em São José dos Campos, São José dos Campos. que o franqueado registrou inclusive para atividade de marca de loja para ele. Mas como loja não é mais viável, né? Então não tem sentido. Ivan, e falando um pouco dessa área, né, de revista que a gente está criando de novo aqui da Retro Geek, que o Ivan gentilmente participou com a gente aqui como colunista e tudo, né, dando sua opinião e nos ajudando. Como que você vê hoje, como um todo, né, de maneira geral, as revistas dos anos 90, né, o que elas estão impactando até hoje, ou se não, se isso foi uma moda que passou e já está, qual a sua opinião sobre isso? A revista impressa, ela era um meio de comunicação. Não existia outro meio de comunicação, né? Então, a revista de videogame, ela levou informação para muito... Ela formou a geração que hoje tem de 30 para frente aí, ela formou essa geração. Que, aliás, é o público que consome mesmo até hoje, porque é diferente da molecada que vem vindo aí, que é digital. Não sei se tem muita afinidade com leitura física, assim.
Até porque os jogos, né, Free Fire e tal, não demanda muito estratégia, leitura. Demanda treinar lá. Vai lá. É hora de voo. Né? Exatamente. Mas eu entendo que tem uma importância muito grande. As de games especificamente, mas como N outros segmentos de editoriais, né? Houveram revistas muito significativas que não existem mais, mas que foram em algum momento muito importante. Então, cada uma a seu modo. Acho que a Ação Games, por ter sido assim a primeira, uma semana em ação lá, a falar de videogame, do tema videogame, a Videogame por ter uma revista específica de videogame, aí as outras todas que foram vindo, né? Então, eu acho que todo mundo, e houveram, eu fiz, nem lembro mais quantas revistas para quantas editoras, fiz para Sampa, fiz para Minuano, títulos que eu não lembro mais, mas que se mantiveram por um tempo em mercado também. Porque, na verdade, eu pulei um pedaço, né? Quando eu saí da Pro Games, eu tive uma editora, e quando eu parei com essa editora, eu voltei a fazer game para algumas editoras, inclusive para a Scala. Eu fiz algumas edições da Gamers mesmo, né? E criei títulos. Nós criamos uma só para PlayStation, só para Xbox pela Sampa. Criei uma Save Games para a editora Minuano. Isso lá atrás, né? No 2003, 2004. Não, 2003, 2004. Ainda fiz alguma coisa. Na época de Lan House, a gente lançou umas revistas sobre Counter-Strike. Fizemos um trabalho que chamava Game Shock, uma revista sobre Resident Evil com Detonado, que, a gente fez um CD, um VCD, que tinha o close, não é close caption, tinha as legendas das falas do jogo e a gente ia narrando o que era o jogo do Resident Evil. É uma coisa difícil de achar, mas tem aí. Então eu fiz muita coisa. Clever Marks deve ter. Tem que ter, né? Esse tem que ter. Mas essas são mais recentes. E eu acho que assim, deixaram um legado bem importante mesmo. O que você falou, em estudos que falam dessa parte de games retrô aí, são pessoas entre 25 e 35, 38 anos mais ou menos, né? Acho que daí e as pessoas ali que tiveram esse contato. Não, e eu posso falar do carinho que eu recebo, assim, né? Eu encontro pessoas que tinha 10 anos na época, outro dia apareceu um cara lá para me visitar, eu queria te ver, eu era cliente da Pro Games e tal, tá bom. Chegou lá todo barbudo, com os alargadores na orelha, todo tatuado, e aí, lembra de mim? Falei, quantos anos você tem? 35. A Pro Games faz 28, você tinha quantos anos? Uns 10. Falei, você acha que eu lembro de você? Nossa. Virou um baita de um amigo. Mudou muito, né? Rafael. Então, mas assim, nos eventos que a gente faz, que eu participo e tal, o pessoal vem comentar comigo, esse carinho, traz lá, fala, pô, essa Gamers Book, cara, pô, mudou minha vida. Aí o outro vem, pô, terminei o Resident Evil com essa revista aqui e tal. Então a gente consegue. Vou aproveitar o gancho aqui para falar, para dedurar, o Eric que está aqui atrás das câmeras aqui, ó, ele era fã assíduo aí da revista e ele trouxe hoje, gente, as 3 primeiras edições da revista da Pro Games, da Pro Games do Ivan. Verdade. Para pedir para ele assinar aqui, ó, tá vendo? Já tá de fã de carteirinha. Legal. Né? Fala um pouquinho pra gente agora, Ivan, da matéria da nossa revista, da Retro Geek, que está saindo agora, que inclusive, aproveitando o mote também, a gente está tentando resgatar um pouco disso, para esse público específico também que viveu essa época dos anos 90, por aí, anos 2000, mas também para esse mesmo público que passou para os filhos, né? Tá trazendo esse carinho de volta e a gente está percebendo que o mundo retrô tá voltando, né? Tá em alta no momento. Então, aproveitando esse gancho, nós estamos trazendo mais uma revista para completar o rol, porque a Arpzone foi uma das pioneiras, se não foi a pioneira, a trazer as revistas de volta. Sim. Mas nós, se Deus quiser, teremos mais uma aí para tentar agregar um time de coisas que estão voltando, né? Então, na tua coluna, né, que você, leitor, já deve estar com ela na mão, mas se não tiver, você já escuta em primeira mão aqui sobre o que ele vai falar. O Ivan falar um pouquinho aqui pra gente. Bom, eu sempre joguei de tudo, até por ossos do ofício, né? Eu sempre tive que jogar ou assistir tudo sobre game. Mas principalmente na época da Pro Games, quando a gente trazia os jogos de fora, eu precisava ler o que ia ser o Secret of Mana. Eu tinha que ler Infelizmente eu tinha que ir pela avaliação deles e tinha que ler do que se tratava o roteiro do jogo e tal, pra gente saber o quanto a gente compraria para trazer para as lojas, né? Era um termômetro ali. Né? Tanto que uma vez tinha um joguinho chamado Princesa Tomate, Prince Tomato.
Cara, tinha tanta propaganda, tinha mais propaganda nas revistas gringas do que a Pro Games no Brasil. Eu falei, esse jogo vai arrebentar. Estourar. Deve ter lá nos escombros lá, deve ter até hoje, porque, meu, trouxemos um monte, não vendeu nada. Era uma porcaria de um jogo, lá do B, jogo que ninguém conhece. Chama Príncipe Tomeiro. Mas assim, eu sempre tive uma predileção por jogos de corrida, sempre. Ficar falando é bobagem, mas Enduro, OutRun, F1 Spirit do MSX, e todo um monte de coisas. Horas e horas e horas. Aí eu lembro quando eu tive o primeiro PC na empresa, antes da Pro Games, eu fico sempre tentando lembrar o nome desse jogo, não lembro, mas eu vou lembrar ainda pra revista. Cara, eu acho que eu fiquei sem trabalhar uns 3 meses, assim. Eu chegava, ligava o computador, aquela tela verde, ficava lá. Eram uns pauzinhos só, eu pirado. Horas Então, e horas. então eu sempre gostei muito de corrida. E quando eu voltei pro mundo dos games em 16 agora, todo mundo coleciona, né? Se você não coleciona, você Agora é virou hora meio... de colecionador. Se você não coleciona, você é meio out of this world, né? Assim, você não faz parte desse mundo, né? Daí, pô, um amigo meu lá da Warp Zone chegou, falou assim, eu nunca lembro se é o Adão ou... Acho que foi o Adão. Falou pra mim assim, cara, você que gosta de jogo de corrida, olha esse jogo. Aí ele me mostrou um cartucho de Atari que vem com 14 jogos, os joysticks são os volantes, né? E só vendia nas lojas da Sears. Com caixinha, manual. Falei, caramba, Que coisa legal. eu nunca tinha jogado. É do meu tempo, mas eu nunca tinha jogado. É porque eu só vendia nas lojas da Sears, né? Americanas. Aí eu comprei. Putz, comprei e ferrou. Foi uma centelha num palheiro, assim, pegou fogo, né? Startou o colecionismo. E aí comecei a colecionar só jogos de corrida. Então, para esse convite que vocês me fizeram, eu vou falar um pouquinho sobre os jogos de corrida e um pouquinho sobre colecionismo também. Eu acho que são duas coisas que... Os jogos de corrida é uma coisa que me atrai, mas o colecionismo é uma coisa muito em voga no momento, né? O retro game virou doença, todo mundo compra, os preços estão mais caros do que na época de Pro Games. Meu Deus, não fale nisso. Pois é. Há aqueles, né, que nem Alex Mamed fala, pessoal, olha, eu tenho o que eu tenho porque eu comecei lá atrás. Pois é. Se fosse para fazer isso hoje, não daria. E eu sempre falo, se eu tivesse fechado a Pro Games 20 anos atrás, trancado, com tudo dentro, Deixa lá quietinho, pagando aluguel ainda. se eu tivesse ido surfar 20 anos, voltasse hoje e abrisse as portas, eu tava rico. Tava rico. Porque que tinha de Master com caixa, com isopor, Nossa. Super Nintendo, Nintendinho. Eu sou louco pelo Beat System, tinha uns Beat System lindos na caixa. E uma coisa que eu acho engraçado, Ivan, até eu tava vendo esses dias o comercial lá de trás, né, dos anos 90 tal, da Mapping, né, que fala Sim. assim, ó, aí fala assim, ó, olha gente, Super Nintendo aqui, super promoção tal, somente 2.495.000 cruzeiros. Em 2 vezes, né? Mas isso era propaganda para parte da manhã, né? Porque a inflação era 5% ao dia. Nossa, é verdade. Aí à tarde já tinha que mudar o... Não, Tinha que teve mudar. uma época que... Tô brincando, mas a inflação era, sei lá, 1% ao dia. Se você não comprasse o negócio naquele dia, no outro já era outro preço. Né? Meu Deus. A Pro Game já começou depois dessa fase aí, porque a gente já pegou o plano Collor em diante e tal. Mas teve uma fase brava mesmo. Bravo, né? Mas é isso aí. Gente, é assim, ó. Vocês vão ver que legal que tá a matéria do Ivan na coluna, né, da revista nossa. Leiam lá com carinho, dá um feedback pra gente aqui no vídeo, fala sobre o que mais vocês gostariam de saber, de falar. E eu só queria, mais uma vez, agradecer demais a tua presença junto com a gente. Eu que agradeço o espaço. Você de prontamente, né, aceitou o nosso convite para fazer parte e certeza que foi uma peça fundamental para fazer tudo. Eu sempre falo, se existia camaradagem na época que nós éramos concorrentes gigantes, né, com Ação Games, né, sempre houve camaradagem, por que não? Eu lamento ter poucas publicações sobre game, né? Hoje tem a Europa lá com a Old Gamers, que de vez em quando soltam um produto. Já, né? Acho que soltaram um agora há pouco tempo, um material muito legal dossiês, deles, os né? dossiês, muito legal. Tem o jogo velho do Age, tem a Old Beats, e agora estamos chegando vocês. Se eu esqueci alguém, me perdoem, mas acho que atualmente é isso. E tem bastante espaço para todo mundo. E você pode falar do mesmo tema de diversas formas. Tem a Universe também. A Universe. Mas acho que eles são só digital, né? Não, Eles tem a estão versão impressa. tem? Eu não conheço. Mas acho que tem espaço para todo mundo, né? Porque assim como a gente faz na Warp Zone, a gente tem a 101 Games, a gente fala dos jogos mais legais. Então,
você tem um Resident Evil lá. Uma outra edição, a gente está falando de um personagem do Resident Evil. E numa outra você pode fazer um detonado sobre Resident Evil. Existe infinitas possibilidades de fazer, né? Isso aí. Mas é muito legal. Mas assim, ó, o Warp Zone continua sendo referência nisso tudo. Os livros, né, são fantásticos. As revistas são muito bem diagramadas, muito bem escritas, então vale a pena adquirir. Então, e estamos tudo nessa parceria. Não, todo mundo junto, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todos. Legal, fico contente que quando eu voltei descobri que tem do time da Warp Zone, eu só posso falar bem. A galera, todo mundo pensa que eu entendo de videogame, eu não entendo de videogame. É uma coisa minha pensar em mercado de videogame. Jogo mesmo, assim, falar, você jogou até o fim, Você é pouquíssimo. empresário, né? E por fazer revista, eu entendia se você me falar, do que se trata Cool Spot, ó, fui no fundo do baú. Já vi, já joguei, mas assim, sabe, fase, onde que tem, não sei nada, não sei nada. Esse pessoal do time é terrível. Você pergunta um negócio assim, quem que é o personagem que passou lá atrás do Blanca lá? Eu sei, é o Miyagi lá. Os caras sabem o nome, O time é bom. Quem faz diagramação é bom. Então tem um pessoal com um valor muito legal. E é legal ver dentro do time o pessoal dando valor pro que a gente fez 20 anos atrás. É escola, entendeu? E isso que eles estão fazendo hoje vai ficar para a posteridade e assim vai. E você imagina essa molecada lá de trás, que hoje tem o privilégio de estar trabalhando também junto, fazendo revista. Privilégio, eles, né? Mas eu aprendo mais com eles, pode ter certeza, porque, molecada de game eles manjam pra caramba. Mas é isso aí. Ivan, mais uma vez, obrigado. Imagina. Obrigado por Prazer, estar aqui obrigado pelo espaço, vocês por ouvirem a gente. Né? Obrigado vocês de estar aqui junto com a gente também prestigiando. Por favor, se você gostou, deixa seu like aqui, se inscreva no nosso canal, que né, cada trimestre vai ter novas entrevistas, novas matérias para vocês aí. A gente vai estar sempre tentando trazer um pouco desse universo que, graças a Deus, está voltando para fazer história novamente. Tá joia? Obrigado, gente. Fique com Deus. Valeu, pessoal. Até Obrigado. a próxima. Retro Geek para vocês. Valeu.